meus irmãos, meus amigos, queremos meditar no tema hoje, não me atormentes. Quero ler um verso que se encontra no Evangelho segundo Marcos, capítulo 5, versículo de número 7. Veja o que diz a palavra do nosso Deus. E clamando com grande voz disse, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus, que não me atormentes. Conjuro-te por Deus, que não me atormentes. Aqui é a história daquele homem, qual o inimigo tomou posse da vida dele. Uma pessoa da qual o inimigo toma posse da sua vida, ela sofre muito. Esse homem vivia isolado, ele era separado da sociedade, ficava sozinho nos sepulcros. O Evangelho segundo Lucas diz que ele ficava despido. Marcos não menciona esse detalhe. E Mateus menciona sobre as autoridades. Aqui também fala sobre as autoridades. Nem as autoridades conseguiam prendê-lo. Vamos ler o verso 1, 2, 3 e 4 e o 5. Vamos ver o que fala sobre este homem, uma pessoa sem Deus. Chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu ao encontro dois dos sepulcros, um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por eles feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas. Ninguém o podia amansar. Ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. O estado de uma pessoa sem Deus. O estado de uma pessoa distante do Senhor. Tentavam prender aquele homem, mas não conseguia. Ele quebrava as cadeias. Era uma força diferente. Era uma força espiritual, não era algo normal para um ser humano. Estava sofrendo porque o inimigo tomou posse daquela alma. Triste, triste ver uma pessoa nessa situação. Mas logo de imediato, Jesus chegando, ele confrontou, deu um encontro dele com Jesus. E ninguém consegue ficar frente a frente com Jesus e não se dobrar diante do Mestre. Veja o versículo de número 6. Diz assim, e quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. Quando viu Jesus de longe, correu e adorou. Ninguém pode resistir ao Mestre Jesus Cristo. Ele é o Filho de Deus, ele é o próprio Deus. Ele é o Salvador, o Libertador. Aquele homem, com tudo aquilo que ele sofria, correu e adorou. Agora é interessante, ele não tinha Deus, aquele homem. Ele não pode prevalecer diante do próprio Deus, que era o Senhor Jesus Cristo. Agora o pecado, ele sempre puxa dos dois lados. Primeiro, ele adorou. Agora veja a sequência, o versículo de número 7. Clamando com grande voz, disse, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te, pois, que não me atormentes. Primeiro ele adorou, depois ele já resistiu, pediu que não fosse atormentado. Primeiro que ninguém pode resistir diante do Senhor Jesus. Olha, é muito interessante isso aqui. Quando você lê a Bíblia, onde Jesus estava não se manifestava um demônio. Não pode acontecer. Demônio não pode se manifestar na igreja do Senhor Jesus Cristo. Não pode. Vou explicar para você o porquê. Quem toma conta de um culto é o Espírito Santo. Se o demônio se manifesta na igreja, ele está sendo mais poderoso que o Espírito Santo. Tem algo errado no culto. Quando Jesus estava no lugar, chegava um demônio manifesto de fora, naquele local. Não se manifestava onde Jesus estava. Ou, olha o que acontece nesse texto, aquele demônio estava ali e Jesus chegou naquele local. Ele já estava manifestado, aquele demônio. Ele não se manifestou na presença de Jesus Cristo. Porque ele não pode mais do que Jesus. As igrejas hoje, os demônios se manifestam, aí você vê na televisão,
Isso não é bíblico. Não tem isso na palavra de Deus. Isso é errado. Demônio não pode se manifestar na igreja do Senhor Jesus Cristo. Demônio não pode se manifestar onde o Espírito Santo está tomando conta do culto. Então, é muita coisa errada aí, viu? Onde o demônio está se manifestando, Deus não está presente. Tenha certeza disso. Deus não está presente. Ele, primeiro, adorou. Depois, ele pediu para não ser atormentado. É os dois lados do pecado. Era um homem sem Deus e aí aconteceu isso. Jesus pega e retira aqueles demônios e é interessante. Jesus lança numa manada de porcos. Nós devemos retirar os porcos de nossas vidas, não o animal em si, mas aquilo que não agrada ao Senhor. Vamos ler a partir do verso 7 aí, ó. Verso 8 diz assim, ó. Porque ele dizia, sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe, qual é o teu nome? Ele respondeu dizendo, Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe por muitos que o não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram dizendo, manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000 e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade e nos campos. E saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. Nós precisamos, irmãos, retirar os porcos de nossa vida. Aquilo, irmãos, que não tem agradado ao Senhor. Aquilo, irmãos, está entristecendo o coração do nosso Pai Celestial. Aquilo, irmãos, que está parando a nossa vida, que não está nos permitindo avançar. Aquilo que está nos levando a regredir. Pense nisso. Aquele homem, ele estava ali sofrendo, Jesus apareceu, ele adorou, depois ele entendeu, pediu para não atormentar, Jesus retirou o demônio daquele homem e colocou naqueles porcos. Olha o que acontece posteriormente na vida daquele homem. Ou melhor, primeiro, antes de ver o que aconteceu na vida daquele homem, o que aconteceu nos homens que viram o que aconteceu na vida daquele homem. Verso 15. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado, e o que tivera a legião assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Eles temeram mais o homem bom do que o homem quando estava cheio de demônios. Olha, agora viram o homem em perfeito juízo, vestido. Marcos agora dá o detalhe que Lucas, Deus que ele andava despido. Agora ele vestido, ali normal, em sã consciência, temeram o homem. Era para temer o homem quando estava com aquele monte de espírito. E agora temer o homem. Temeram mais em sã juízo do que quando estava com a vida toda atrapalhada. No versículo 15, irmãos, a gente encontra aí que Jesus, ele conserta tudo e todos. Jesus tem esse poder. Ele é maravilhoso. Sabe o que aconteceu? As pessoas daquele local mandaram Jesus embora. Não queriam Jesus. A humanidade em si não quer Jesus. Porque Jesus é o caminho do céu. É o único caminho. E as pessoas gostam do caminho do inferno. Por isso não é fácil fazer missões. Não é fácil. As pessoas daquele lugar mandaram Jesus embora. Verso 16. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. Verso 17. E começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. E entrando ele no barco, rogava-lhe que o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus saiu e o endemoniado agora pediu o quê? Ele queria seguir Jesus. É o desejo, irmãos. Quando a pessoa conhece Jesus, ele quer seguir agora e quer servir e quer ser uma bênção na obra. Eu espero que seja o seu caso, na sua vida. Desde quando você tomou sua decisão, espero que você tenha tomado a decisão de servir até o último dia aqui nessa terra. Ele queria seguir Jesus, mas Jesus disse não. Sabe o que aconteceu com ele? Ele tornou-se um missionário. Onde? Lá na localidade. Jesus disse, volte, fale com os sacerdotes,
Volte, mostre ao seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus parentes. Mostre o que Jesus fez na sua vida. Você não pode me seguir, porque ele tinha uma missão ali para cumprir. Ele iria seguir Jesus sim, mas ali naquela localidade. Seria um instrumento nas mãos de Deus, ali naquela localidade. Veja aí o versículo do 15 em diante, perdão, do 19 em diante. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Olha o verso 20, o que aconteceu com o homem. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Ele começou agora a anunciar na cidade quão grandes coisas Jesus lhe fizera. Você já anunciou a toda a sua família quão grandes coisas Jesus te fez? Você já anunciou na escola onde você estuda quão grandes coisas Jesus te fez? Você já anunciou no trabalho secular quão grandes coisas Jesus te fez? Você está perdendo tempo. Começa hoje. Ele queria ir com Jesus. Jesus disse: não, seu local é aqui. Missões, irmãos, é na Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra. Missões é em tudo. Algum lugar Deus vai nos usar. A única coisa que não pode acontecer é eu ficar parado, inerte. Aquele homem diz: não me atormentes. Será que o Espírito Santo não está te incomodando a você tomar sua decisão? Vai até teus parentes hoje, enquanto há tempo. Amanhã pode ser tarde demais. Vamos orar. Pai, quero te agradecer, Deus, por mais esse dia, por mais esse momento. Agradecer pela oportunidade de pregar a tua palavra. Que a mesma, ó Deus, esteja alcançando os lares, as famílias, que todos que estão ouvindo e assistindo, ó Deus, venham te glorificar. Ajuda-os, ó Deus, também. Pai, muitas famílias estão enfrentando tantas lutas. Que a tua bênção possa estar nesses lares, ó Deus. Possamos ver a tua mão protetora, curadora em todas essas casas para a glória do Senhor. E que muitas pessoas estejam tomando as decisões certas, como este homem, de servir a ti, ó Deus. Eu te peço no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.